Fala guerreiro, esse provavelmente vai ser um dos vídeos mais difíceis que eu já gravei. Vai ser difícil, eu vou ter que pensar até se eu vou publicar ele, mas eu precisava gravar. Esse vídeo fala sobre aquilo que eu acredito. Então tem um áudio aqui meu me dando apoio aqui nesse momento. Por quê? Porque muitas das coisas que a gente publica, a gente tenta fazer com que as pessoas gostem, né? Muitos dos vídeos que eu publiquei no passado, a minha preocupação era o que as pessoas estão querendo, o que elas estão buscando, o que elas estão precisando. Muitas vezes era pura imaginação minha, né? Não era alguma coisa que alguém me falou, um feedback. Às vezes sim, mas muitas vezes simplesmente elucubrações da minha mente, o que eu achava que as pessoas precisavam, qual era a minha história com relação àquilo, como eu podia, né, conectar alguma coisa, uma experiência que eu vivia, alguma coisa que eu sabia, algum livro que eu li, né, que falasse sobre aquilo. Mas eu nunca falei exatamente o que eu acredito, como é que foi que eu saí, né, de um momento de conforto, quando eu tinha CLT lá em 2017, e de repente eu comecei a cair no mundo tentando empreender, sem saber nada, né? E como é que foi que isso aconteceu? Mas muito do que me influenciou a fazer esses movimentos foi toda uma busca de autoconhecimento. E tem uma coisa que eu nunca falo para ninguém, por exemplo, porque nunca foi a minha verdade, né? Falar sobre Deus, por exemplo, para mim é uma coisa muito difícil, porque a minha conexão com as religiões, né, principalmente católicas, protestantes, sempre foi conturbada. Eu nunca gostava daquilo, né? E não quer dizer que eu não acreditava naquilo. Eu simplesmente não me sentia bem naquele ambiente. Eu estava fazendo coisas que não iam com o código moral do que aquelas pessoas faziam. Então eu falei assim, não vou ser hipócrita, né, meu? Eu quero sair na balada, curtir, tomar todas e vou ficar aqui pagando de santinho na igreja, pedindo perdão. Eu achava uma hipocrisia. Então nunca foi o meu ambiente, né? Mas em algum momento lá, para os meus 35 anos, eu comecei uma busca. Falei assim, existe algo a mais, né? Por mais que eu tivesse conquistado naquele momento uma certa liberdade financeira, né? Uma segurança financeira que me permitiu fazer muita coisa que eu acredito que a maioria das pessoas jamais vão fazer, era por uma busca por uma verdade, uma busca por entender o que é essa realidade. E uma das coisas que me despertou bastante essa busca foi quando eu comecei a praticar yoga. Minha irmã, né, tem um peso gigantesco nessa busca, porque ela sempre foi uma pessoa conectada com a espiritualidade, conectada, né, com algo maior, conectada com Deus. E eu não me sentia nesse meio. E então eu sempre fui buscar, tentar entender o que tem além disso aqui que a gente vê, que a gente pega, que a gente toca. Então esse vídeo é para falar daquilo que eu acredito. Então nessa busca de entender, eu sabia, a igreja não era o meu caminho, né? Falar de Deus, falar de Bíblia nunca foi o meu caminho. Então eu posso até puxar alguma coisinha aqui a colar que eu aprendi com outros professores sobre finanças, sobre prosperidade, né, sobre o rei Salomão, mas eu não sou um profundo estudioso ou conhecedor dessas coisas. Eu simplesmente pinço uma coisa ali, aqui e acolá sobre esse tema, mas nunca me aprofundei. Então nessa busca eu comecei a fazer yoga, né? Comecei a fazer método de Rose, fui instrutor do método de Rose por um bom período de tempo, e aquilo abriu, né, uma gama de percepções da realidade que a maioria das pessoas jamais vai experimentar. As pessoas estão travadas na realidade física, material, né? Só aquilo que eu posso ver, tocar, comprovar. E muitas vezes as pessoas, dentro do seu sistema de crenças, ela se agarra àquela coisa que ela acredita, e tudo que vem a parte disso é coisa do demônio. Isso não se pode mexer. Esse cara é louco. Então muitas das pessoas que vão fazer uma busca espiritual, uma busca de autoconhecimento, acontece que essas pessoas se sentem excluídos. E uma das coisas que nós temos para nós é que nós temos a necessidade de pertencer. E no momento que você começa a romper as ideias dos grupos que você pertence,
você começa a se sentir excluído, mas você ainda faz parte daquele grupo, mas aquele grupo, ele tem uma mentalidade, e esse grupo vai defender aquele sistema de crença, ele vai defender aquilo que você acredita. Então você imagina no meu caso, que do nada eu paro de comer carne, eu paro de tomar cerveja, paro de beber álcool, fiquei 5 anos sem comer carne, sem tomar cerveja. Então, a partir daquele momento, eu ainda queria pertencer ao grupo do churrasco, ainda queria pertencer ao grupo do futebol, que depois do futebol ia lá tomar uma cerveja, e eu já não fazia mais parte daquele grupo, de certa forma, porque eu já era um outsider. Então, as pessoas daquele grupo vão defender aquela forma de pensar, aquela forma de ser. E de repente eu me sentia que eu estava explorando novas possibilidades, então eu não estava comprando verdades, apesar de alguns momentos eu achar que eu tinha encontrado uma verdade, mas a verdade ela é muito volátil, é como uma nuvem, você tenta agarrar ela e a hora que você vê ela está lá, ela está formada, mas você tenta agarrar e de repente ela desaparece, ela é líquida no fim das contas, né? Ela está num formato ali gasoso, e você consegue ver, aquilo parece real, mas você tenta agarrar, você não consegue. Então acontece que isso foi fazendo uma certa transformação, e eu acabei tendo que mudar de grupos, mudar as pessoas que andavam comigo, né? E eu tive acesso a experiências que a maioria das pessoas jamais vai ter. Então você não faz alguma coisa só porque você está nessa busca, você faz alguma coisa pela experiência. E a maioria das pessoas acostuma a fazer certas coisas e nunca mais sai daquilo. Elas ficam naquilo o tempo todo. Então quando eu fui buscar novas experiências, eu encontrei um grupo de pessoas que não comia carne, que era saudável, que estavam com o físico em dia, pareciam pessoas um pouco mais centradas, né? Um pouco menos agressivas com tudo. Então eu comecei a escutar essas pessoas. E claro, essas pessoas, você muda de grupo, esse grupo influencia você. Da mesma forma que se você pertencer àquele grupo que você está sempre, ele vai fazer com que você se acomode às regras daquele ambiente. Aquele ambiente também fez isso comigo, mas eu escolhi entrar lá. Ninguém me agarrou na rua e falou, você tem que fazer aqui, me obrigou a fazer aquilo. Eu escolhi uma busca, eu escolhi novas experiências. E ao buscar novas experiências, gera esse conflito. Então gera esse conflito com a família, não podia mais fazer um churrasco com meu pai. Por que eu vou servir pro Leandro? Entendeu? Então isso me provocou certas experiências ruins, no caso, né? De exclusão. Ao mesmo tempo me provocou aprender novas coisas. Então eu já ia num almoço, eu tive que aprender a cozinhar. Porque eu não podia chegar lá naquele lugar e não ter o que comer e ser o excluidão, e ser o esquisitão, né? Imagina chegar lá naquele lugar, aquele arroz, aquela carne deliciosa, aquele molho que eu gostava. Eu sempre falava pra mim, eu sou carnívoro. Do meu onívoro, a minha maior parte eu sou carnívoro. Eu tinha essa mentalidade, eu repetia essa frase. E de repente eu falei assim, não, agora eu não como carne. Então conflita com as pessoas. Então eu tinha que chegar nos ambientes e o que eu fazia? Eu tinha que cozinhar, chegar nos ambientes e levar uma comida muito saborosa, para que as pessoas pudessem querer o que eu estou fazendo e ao mesmo tempo eu poder comer. Para não ter que comer arroz com salada. Eu odeio salada, nunca gostei de salada. Então imagina o conflito. Então isso me provocou a aprender novas coisas. Ao mesmo tempo me provocou a pesquisar mais sobre a mente. Como é que funciona esse negócio? O que é o drive? Por que às vezes a gente quer fazer uma coisa e não faz? Por que às vezes a gente não quer fazer uma coisa, alguém obriga, a gente vai lá e faz? Né? Por que você às vezes acredita que não pode fazer certas coisas? Você fica tentando, de repente você consegue, é possível. E aí tudo isso, esse emaranhado ali, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi coisas que, se você trabalhar o seu corpo vai mostrar os seus desafios, vai mostrar os seus bloqueios. E ao mesmo tempo ali, eu comecei a entender um pouco mais que não somos só carne, só o que se pode tocar, o que se pode ver. A gente também tem uma energia. Você já reparou que às vezes você acorda com vontade de fazer as coisas, acorda com aquela energia, vamos fazer, vamos começar, vamos... E tem dia que você não quer sair da cama, você está sem energia. Então, de onde vem essa energia? Né? E como a gente acredita que tudo é carne, a gente acredita, não, comi mal.
A comida não me sentou bem, então eu tô meio sem ânimo. E não é só comida, né? Às vezes a gente se alimenta de oxigênio, a gente se alimenta de água, a gente se alimenta de comida, a gente se alimenta de ideias, a gente pode ser contaminado por um ambiente tóxico. Então eu aprendi essas coisas. E aí aquilo me provocou a aprofundar mais. E que mais? E que mais? Nessa minha curiosidade eu me perdi. Eu me perdi porque eu queria experimentar mais. Eu experimentei coisas que pessoas reais aqui, pessoas que é muito materialista jamais vão buscar. Por algum bloqueio, porque é coisa do demônio, como eu já falei, não vão buscar. Então, por exemplo, você não vai entender o que é um sonho lúcido, você não vai procurar entender como melhorar o seu sono, você não vai procurar fazer viagem astral. Que maluquice é essa? Você assistiu o Doctor Strange? Então, se eu te falar que aquilo é real, para você pode ser só uma ficção, para mim é real. Então, tudo aquilo que você não experimenta, para você é uma possibilidade, é elucubração. Agora, quem foi, caminhou, experimentou, fala, aquilo é real. Então existe algo a mais, existe um monte de coisa acontecendo ao nosso redor que a gente não consegue ver. Você imagina que você está aqui conectado nesse celular. Esse celular não tem nenhum cabo nele. Esse celular, ele está recebendo informação do ar. Essa informação está passando por aqui. O celular está capturando essa informação. A internet permite você estar andando na rua. As pessoas te ligam de qualquer... Da onde vem isso? Aonde está passando isso? Né? Há um campo não visível de coisas acontecendo que a gente às vezes não para entender. Como é que isso funciona? Por que isso funciona? Entendeu? Então, e eu comecei a pesquisar. Então, tive experiências, fui atacado por demônios, aí eu inventei certas coisas, me meti em certas terapias, cometi um monte de erros, entendeu? Por quê? Porque eu não entendia o mundo que eu estava me metendo e ao mesmo tempo eu não sabia nem daquela realidade, nem dos perigos, né, de se meter em coisas que você não entende. Mas ao mesmo tempo comecei a aprender certas coisas que a maioria das pessoas não vão buscar. Então hoje eu sei que a realidade ela é muito mais do que aquilo que eu posso ver, tocar, do que eu posso sentir. Tem mais coisas acontecendo, influenciando ao nosso redor. Isso é o que eu acredito. Se você acredita no mundo materialista, tá tudo certo. Essa é a sua realidade, ela é verdade. Aquilo que você acredita se materializa como uma verdade. Mas a minha verdade é, eu posso ter muito mais coisas. Tem muito mais possibilidades, tem coisas que estão acontecendo aqui que podem estar travancando o meu dia e eu não sei, porque eu não vejo, entendeu? Se eu estou num ambiente onde as pessoas só reclamam, aquele ambiente fica tóxico. As mulheres entendem mais disso, você chega num ambiente, puta, esse ambiente está pesado, nossa, tem algo errado aqui. Então você consegue captar essa energia do ambiente, mas você não sabe o que é. Então, e tem ambientes que você chega, pô, que ambiente gostosinho, pô, que legal, que povo bacana que tá aqui. E às vezes é aquilo, os pensamentos das pessoas que convivem naquele ambiente é nossa. E tem ambientes que não. Então às vezes você não sabe porque você chega na sua cama e tá pesado, pô. Você chega na cama e às vezes vai reclamar do esposo, vai reclamar da sua esposa, do seu cônjuge, sem saber, sabe, só aquele lixo. Ele vai jogando lixo, então você chega na cama é para descarregar o lixo em cima do outro. Aquele é um ambiente sagrado de vocês, tem que limpar. Ali é um ambiente que vocês deveriam ter chegado lá ter resolvido as tretas e vão chegar lá, aqui é o nosso ambiente, é o nosso recanto. Mas, cara, você nunca vai pensar nisso. Então, aquilo que é uma possibilidade ou aquilo que é uma coisa, cara, essa coisa do demônio aí não se mexe não, porque o medo impede você de fazer certas coisas, faz com que você não busque isso. Então, se você não buscar isso, como é que você vai falar que é verdade ou que não é? Você acreditou no que alguém te falou. Então, em vez de acreditar, por que não vamos lá testar? Se aquilo é falso, vai e testa, faz o que as pessoas que estão naquele ambiente dizem para fazer. Se der errado, se não acontecer nada, beleza, você foi lá, testou, isso aqui não funciona, isso aqui não é real, porque se você não comprar a experiência, assim, você não adquirir a experiência, vamos falar de adquirir a experiência, é aquele momento que você viveu aquilo. Então, aquilo vai passar a ser uma verdade, aquilo vai ser um fato
Verdades são como nuvens, como eu falei, mas aquilo que você agarrou, que você experimentou, aquilo é um fato. Ele é um fato para todo mundo? Não, é para você. Então só quando você consegue realizar algo, se aquilo se converte num fato seu, uma verdade sua. E muitas vezes a gente não conquista aquilo que a gente quer porque tem bloqueios, tem memórias, tem coisas que aconteceram na infância, tem os pensamentos dos seus pais que estão aí na sua cabeça e você não vai superar eles, porque você não vai nem tentar. Você vai acreditar naquela verdade e acabou, entendeu? Então nesse mundo, fala assim, Leandro, você é católico? Não sou católico, não vivo aquela realidade. Sou batizado na igreja católica? Sou batizado na igreja católica. Leandro, você é protestante? Não sou, cara, não me sinto bem naqueles ambientes. Você é espírita? Nunca fui, cara. Nunca fui no centro espírita para saber. Já vivi no meio que tinha muita gente espírita, já li muito livro espírita. Você é espírita? Não, cara, mal consegui ler o livro dos espíritos, mal consegui ler o Evangélico segundo o Espiritismo. Então, cara, tenho um conhecimento assim. Toquei naquilo, mas nunca me aprofundei naquilo. Então, eu falo assim, existe uma realidade maior, né? Talvez existe uma força poderosa que liga todas as coisas, né? Uns chamam isso de Deus, uns chamam isso de centelha divina, uns chamam isso de todo, uns chamam isso de uma onda, né? Então não importa o que você chama isso, eu acredito que existe algo a mais, né? Existe, né, campo, você é matéria porque você é um campo magnético que agrega esses átomos, e aí esses átomos vão vivendo nesse seu campo magnético, vão crescendo. As suas células, cara, em 90 dias, tudo do seu corpo é novo, se renova. Já viu que você corta? Eu tô cheio de cortezinho aqui, eu fui na praia esses dias e eu tô cheio de picada, tá cheio, cara, beleza, meu corpo vai refazer. Queimei no sol, tem umas células aqui que estão secando, vai vir uma nova. Só que esse corpo é uma coisa impressionante. Dá para imaginar que foi a evolução, que a gente veio do macaco, cresceu nisso aqui do nada? Eu não acredito, tem algo a mais, tem um design inteligente por detrás disso tudo que eu ainda não entendo. Então, o que eu me considero? Eu me considero uma pessoa universalista. Não importa no que você acredita, né? Eu acredito que existe essa força maior, que você pode chamar do que você quiser. Eu posso chamá-la de Deus, eu posso chamá-la de centelha divina, eu posso chamá-la de todo, não importa. O que importa estamos todos conectados numa malha magnética, uma malha, numa onda que a gente não sabe de onde veio. E muita gente fica na busca de entender isso. E essa é a minha verdade. Esse é um vídeo que eu relutei muito para gravar, mas eu precisava falar essas coisas até para você que se conecta comigo falar assim, cara, faz sentido eu seguir esse cara? Esse cara é louco. Se você sentiu que não é a sua verdade, que não faz sentido essas coisas, toda essa experiência que eu vivi vai acabar sendo transmitida por aqui. Então, desconecta de mim, dá um follow lá e segue a sua vida, cara. Se conecta com as pessoas que têm alguma coisa que pode realmente agregar na sua vida. E pra mim, eu acho que é isso, cara. Às vezes você vê uma pessoa, aquilo te incomoda e, cara, vai mais fundo naquilo. Se te incomodou, é seu. Se você gostou, é seu também. Se você não gostou, desconecta e tchau. Entendeu? Para de ficar carregando as coisas que as pessoas dizem para você fazer. Se você gosta do que eu falo aqui, cara, continua me seguindo. Se você acha que não faz sentido, cara, não perde seu tempo comigo. E tá tudo bem, entendeu? Tem muita gente, cara, falando coisa boa. Tem muito desenvolvedor ensinando a programar. Tem muito cara falando bem de código ágil. Tem muita gente falando de Deus. Tem muita gente falando porque a realidade é baseada na ciência. Se é a sua verdade, segue ela. Mas testa, cara. Põe em prática. Se aquilo que você acredita na ciência, entende o método científico e começa a colocar as coisas em prática. Testa se aquilo faz sentido. Entendeu? Tem muito cientista foda que é ateu e tá tudo bem. O cara acredita no que ele quiser. Eu, em algum momento, achei que eu também era ateu. Entendeu? Porque eu não queria me envolver com essas coisas que eu passei os últimos 7 anos me envolvendo. Eu não queria. Então, aquilo, tipo assim, mergulhei tão profundo naquilo que em um momento eu tive que desconectar daquilo porque estava me fazendo mal. Falei assim, putz, cara, eu tô seguindo um monte de gente
e eu não estou entendendo o que está acontecendo, e a minha vida não está indo para o caminho que eu quero. Então eu precisei desconectar daquilo. Falei assim, cara, ok, muito obrigado a todos os mestres, todos os professores que me fizeram chegar até aqui, mas já deu. Então, e aí a partir daquele momento eu falei assim, cara, preciso colocar minha vida em dia. Eu fui milionário há 7 anos atrás e de repente faz 3 anos eu estava quebrado, estava pedindo dinheiro emprestado, eu estava pedindo dinheiro para meu pai, estava pedindo dinheiro para amigos, sabe? Passava um perrengue para fazer e vendendo que eu tinha aquela vida, aquela liberdade. Eu não tinha, eu estava quebrado, sabe? Eu estava quebrado. E por quê? Porque tudo aquilo que eu me meti num emaranhado de coisas, era um bolo de coisas, eu não fazia nada de cada uma dessas coisas e não dava certo. No momento que eu, por exemplo, meti a cara no yoga, cara, fiz 5 anos todos os dias aquele negócio. Todos os dias. Falaram para não comer carne, eu não comi carne. Falaram para não beber, eu não bebi. Cara, um resultado impressionante. Mas eu meti, eu fui lá, experimentei. Até com o momento que eu comecei a misturar tudo aquilo que eu vivi lá com outras coisas que não faziam sentido, as duas coisas juntas, as coisas não se metiam. Então aquele ambiente começou a me expulsar e eu tive que sair. Por quê? Porque aquilo me incitou a novas buscas, só que já as buscas que eu estava fazendo já não estavam compatíveis com aquele ambiente. Então eu tive que sair, o ambiente, e eu tive que tomar a decisão de sair, ninguém me expulsou. Só que eu já não me sentia, assim, tá, cresci a certo momento, aprendi certas coisas e aquilo já não, então eu tenho que sair. Então se você também está aqui e me escuta às vezes e sentiu, tem que sair, cara, faz um favor para mim, para você, para sua vida, desconecta, dá lá um follow, para de seguir. Agora, se faz sentido, você sabe que, putz, tem um incômodo interior que você não sabe o que é, eu tô nessa, cara, eu tô nessa. Eu tô escutando algumas coisas de Bíblia, tô escutando algumas coisas de Deus, nunca fui. Mas se eu entrar na igreja para ver um culto, mano, aquilo me dá um embrulho no estômago. Odeio aquele ambiente, não me sinto bem naquele ambiente. Mas se eu tiver que ouvir alguém falando de Bíblia, não me incomoda. Se o cara estiver me explicando alguma coisa que eu não sei, não me incomoda. Entendeu? Então, mais conhecimento não vai atrapalhar. Acho que é por aqui, eu fico por aqui, eu fico feliz. Se você chegou até... Ficou um vídeo grande, era para ser um vídeo curtinho, mas se você chegou até aqui e se sentiu que, cara, quer saber mais, esse ano eu vou colocar mais informação aqui, eu vou falar as coisas que eu fiz que dão resultado, eu vou falar o que eu estou fazendo esse ano eu estou comprometido em experimentar, tá? Teve muito ano que eu tive comprometido em aprender. Esse ano não, eu quero colocar em prática as coisas que eu aprendi o ano passado. Eu quero ler muito livro, eu quero desafiar o meu corpo, coisa que eu estava fazendo já, jogando tênis, mas esse ano eu quero desafiar mesmo, quero ver até onde vai esse monte de carne aqui, até onde ela aguenta. E se você está comigo, quer continuar por aqui, vai ter muita coisa legal aqui, vai ter muita informação e tamo junto e vem comigo, guerreiro, bora fazer 2024 explodir, né? Pode ser um ano que não vai ser fácil, nada é fácil. Tá? Difícil é aquilo que eu não comecei, simples é aquilo que eu tô fazendo e fácil não existe fácil, cara. Você tem que pegar e fazer, desafiar os seus hábitos. Eu vou falar muito de hábito, eu vou falar muito de, cara, colocar em prática as coisas que você realmente está aprendendo. Cara, pegar conhecimento e jogar dentro da cabeça não serve de nada, você tem que pegar conhecimento e adquirir a experiência, colocar em prática. Se você tá com essa energia esse ano, cara, continua aqui comigo. Se você não é, cara, desconecta, cai fora, vai buscar a sua turma. Lá naquela turma, cara, você vai ter que aprender, vai crescer, vai ser massa, aqui vai ser uma merda. Então, esse é o vídeo aí que eu não queria fazer, mas eu precisava fazer. Eu senti no meu coração que eu precisava desconectar do medo que eu tinha de falar dessas coisas. Eu tinha que desconectar do que as pessoas vão achar de mim. E se você achou que eu sou louco, cara, por favor, vaza, some daqui, porque não é pra você agora. Se você gostou, vem comigo que vai ser um ano de muito crescimento e tamo junto. Alô, galera, bora pra cima.